Boa tarde, pessoal! Estamos iniciando o nosso quarto Papo Ativo. Papo Ativo são nossas lives semanais, normalmente na hora do almoço, para vocês aproveitarem o horário de almoço para conseguir assistir um bom conteúdo. Eu sou a Janaína Murim, para quem não conhece, eu sou arquiteta urbanista, tenho mestrado em transporte e minha dissertação foi nessa área de mobilidade e saúde. Hoje nosso Papo Ativo vai ser sobre mobiliário urbano sustentável. A gente vai falar um pouco do caso da Zona 30 do Santa Teresa, que a gente conseguiu implantar um mobiliário de taipa, de pilão. E a gente vai ter uma convidada mais que especial hoje, que é a Jaqueline Vale. Ela é arquiteta urbanista também e participou, fez a parceria aí nesse projeto para a gente implantar esse mobiliário diferente. Foi a primeira vez que a gente implantou esse tipo de mobiliário aqui em Belo Horizonte. Então hoje a ideia é essa, falar um pouco dessa experiência. Para quem não conhece o Papo Ativo ainda, a gente tem feito lives semanais, rápidas, de 30 minutos, para divulgar conteúdo. A ideia do Papo Ativo surgiu quando a gente estava em contato com várias pessoas da área de mobilidade, da área de saúde e de diversas áreas, e fazendo muitos links interessantes. Aí a gente pensou, isso tem que ficar gravado, né? Essas conversas, elas têm que ser ao vivo para as pessoas acompanharem, perguntarem, e isso tem que ficar gravado. Então a ideia do Papo Ativo é exatamente isso, divulgar essas conversas que a gente tem tido interdisciplinares, né? E ficar gravado aqui. Então, se você conhece alguém que se interesse por esse tema, encaminha a live aí no aviãozinho embaixo à direita, para alguém que a pessoa já consegue assistir ao vivo. Como sempre, a gente vai deixar as perguntas para o final, tá? Porque aí eu consigo ver aqui as perguntas, porque se mandarem durante eu acabo perdendo, então as perguntas vão ficar para o final. E aí, contando só um pouquinho da ideia da ecozona, que é a Zona 30 do Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte, né? Porque tem gente de fora também. A ideia da Zona 30 foi conectar a ciclovia da Andradas com a praça, uma praça que chama Joaquim Ferreira da Luz. Para quem é de Belo Horizonte ou conhece, é em frente ao Birosca, ou o antigo Santa Pizza. E aí, nessa conexão, a gente fez a BH Trans, né, em parceria com a WRI, em parceria com o Movimento Nossa BH, que é uma ONG daqui, e com financiamento do TUME e o Instituto Wuppertal, conseguiu implantar essa conexão, fazer uma ciclofaixa no viaduto, uma ciclorrota conectando nessa praça, e pegar um pedaço da praça e transformar essa praça, aumentar a praça, transformando a rua em praça. Então, o que a gente chama de rua aberta, que na verdade é uma rua fechada para os carros e aberta para pedestres, ciclistas e para crianças, idosos e todas as pessoas conviverem. Então, a ideia da extensão dessa praça foi ficar uma coisa mais definitiva, e aí que vem o mobiliário urbano sustentável, né, de taipa de pilão, que a Jaque vai falar um pouquinho pra gente. É importante, só antes da gente chamar a Jaque, a gente fazer essa conexão, né? O que mobilidade ativa tem a ver com mobiliário urbano sustentável. É muito importante a gente pensar nessa ideia que a mobilidade, ela não é só simplesmente o seu deslocamento de um local para o outro, ela é você sentir a cidade, né? Andar na cidade. Então, se a cidade ela é mais convidativa, tem espaços públicos interessantes de estar, de conviver com as pessoas, você tende a usar mais a mobilidade ativa, né? Você se sente mais seguro, se tem mais pessoas na rua, você acha o ambiente mais agradável. Então, focando nessa parte de espaços públicos convidativos para se conviver, para estarem juntos, para a gente trocar ideias e tal, a gente, pensando nessa ideia, que a gente quis trazer para cá essa discussão de mobiliário urbano, que são bancos, mesas e coisas na rua, onde as pessoas podem utilizar e permanecer mais nas vias, nas ruas, mais no espaço público, tá? Então agora eu vou convidar aqui a Jaque, ela vai se apresentar, acho que vai ser mais tranquilo.
Gente, a Jaque tá Oi! Tô num lugar especial aqui. Para mostrar pra gente ao vivo. Ei, Jaque! Ei, boa tarde a todos. Tudo bem? Essa vai ser a primeira live que a gente vai fazer com alguma coisa ao vivo. Primeiro, muito obrigada aqui. Acho que foi sensacional o nosso encontro, né? Nas últimas semanas, assim, que a gente se reencontrou, na verdade, porque a gente descobriu que a gente se formou juntas em arquitetura. E foram várias novidades, mas hoje a gente vai falar aqui do mobiliário urbano que a gente conseguiu implantar no Santa Teresa. Eu que agradeço, Jana, o convite e que, assim, dizer que foi tão legal participar desse processo, mas foi tão legal te encontrar também. E depois de vários dias trabalhando juntos, semanas juntos, a gente descobriu que a gente formou na mesma sala. Muito legal. Muito legal, são coincidências ótimas da vida, né? E se apresenta um pouco, eu não te apresentei ainda. Bom, meu nome é Jaqueline Vale, sou arquiteta e urbanista, sou doutora em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, eu sou professora do Centro Universitário Newton Paiva, no curso de Arquitetura e Urbanismo, e também sou coordenadora da Rede Terra Brasil, que é uma rede de pesquisadores, construtores e interessados em arquitetura de terra. Sensacional, Jaque, muito legal. A Jaque está lá, então, como eu falei, está em campo. Hoje ela está lá, foi passar o verniz nos bancos, nas mesas, e aí vai ser legal que ela vai conseguir mostrar um pouco para a gente ao vivo de como que ficaram esse mobiliário urbano. Como que ficou. E aí, para começar lá, assim, eu já falei um pouco da ecozona do Santa Teresa, dessa extensão da praça, né? A Praça Senhor Joaquim Ferreira da Luz, e que virou uma rua aberta, né? Uma rua aberta para pedestres, para ciclistas. E aí, só antes de começar, como eu vi que entrou muita gente aqui, vou pedir para o pessoal, quem acha que tem alguma pessoa que conhece, que tem interesse nessa live, nesse tema, encaminhar a live aí no aviãozinho embaixo, para a gente ter mais pessoas ao vivo que podem fazer para a gente. E, de novo, falar que as perguntas vão ficar para o final, tá, pessoal? Para a gente conseguir concentrar uns 3 minutinhos finais para a Jaque responder as perguntas. Bom, então vamos aproveitar que ela está lá em campo. E a primeira coisa, Jaque, é explicar o que é taipa de pilão. Então, taipa de pilão é uma técnica de arquitetura e construção com terra, né, que uma das técnicas, existem várias, a taipa de pilão é uma delas, a gente tem também o pau a pique, o adobe, outras técnicas, mas a taipa de pilão é uma técnica construtiva que a gente chama de terra, porque ela não passa pelo processo de queima, então a gente faz uma forma, ou também conhecido como taipau, que a gente compacta essa terra dentro, e a gente vai fazer, é bom que eu vou mostrando aqui, ó, terra, e compactando, e aí depois ela vira, no caso a gente fez banco, né, mas é uma técnica construtiva milenar, assim, a gente tem ruínas aí de mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, de taipa de pilão. A muralha da China, uma parte dela é construída de taipa de pilão. Nas nossas cidades históricas no Brasil, a gente tem edificações, igrejas, matrizes, fazendas em taipa de pilão. Então, assim, é uma técnica muito antiga, né? Muita gente não conhece, sabe que tem no Brasil, mas a gente tem vários exemplares aqui. E é isso, resumidamente é isso. Muito legal, muito interessante, né? A gente conseguir trazer um pouco dessa história para cá, ainda mais para o Santa Teresa, que quem não conhece é um bairro super aconchegante, assim, que tem muitas histórias também, apesar de antigos, e muito interessante para quem não conhece. E aí, Jaque, entrando um pouco nessa ideia da ecozona, né, do Santa Teresa, desse projeto específico, como que começou essa parceria sua, né, pela Newton de Paiva, com o laboratório, né, que fez as formas, o FabLab, né, e a BH Trans, que estava encabeçando esse projeto. Como que foi essa questão?
Então, eu sou uma das professoras coordenadoras do escritório escola da Newton, que chama Estúdio N. E aí, uma das professoras que hoje está responsável lá na coordenação teve o contato. Eles entraram em contato na verdade, foi com o Fab Lab, que é o laboratório que a gente tem de maquetes e tudo lá na Newton. Eles entraram em contato com o Estúdio N, e aí essa professora entrou em contato comigo, já sabendo da minha experiência e do meu gosto com a arquitetura de terra, e falou assim, vamos propor um banco de terra? Eu falei assim, só se for agora. Aí eu tive a ideia da taipa de pilão, porque é uma técnica mais resistente, assim, por ser um bloco monolítico, vamos dizer, e também a gente fez uma mistura que ficasse resistente para ficar exposta ao tempo. E nisso a gente desenvolveu a forma lá, também foi um projeto meu em parceria com o Fab Lab. A gente fez uma forma que ela é toda de madeira, sem nenhum tipo de travamento metálico, então barras rosqueáveis que geralmente são usadas. Então foi uma forma que deu muito certo, porque ela era muito fácil de montar e desmontar, porque ela era toda feita de encaixe. Essa forma foi cortada lá no Fab Lab, também com uma CNC que eles têm lá no Fab Lab. Então, isso tudo muito rápido, né, Jana? Você sabe que o processo foi super rápido, mas assim, com um trabalho muito legal e com muita ajuda lá do povo do Fab Lab também a gente conseguiu desenvolver isso. Foi muito rápido, né? Foi o quê? Um mês de trabalho? Não, menos. Quando eu entrei... quando entraram em contato comigo, assim, vamos dizer assim, eu acho que desde o dia que ela me ligou, falou, vamos fazer uns bancos de taipa, não, de taipa, não, de terra, eu falei, eu acho que foi um mês, até hoje, assim, deve ter mais ou menos um mês. Que é muito pouco tempo, né, para pensar no projeto, fazer as formas, implantar, secar, é muito tempo, assim, pouco tempo para muita coisa, né? Uhum. E me conta um pouco dessas formas, assim, como é que foi fazer esse projeto dessas formas? Que tipo de forma foi feito? Foi feito mais de uma? Uhum. Qual o formato, né, dos bancos, do mobiliário para ter de fácil execução, assim? Inicialmente a gente pensou em módulos, né? Então, até para ser mais fácil de implantar. E assim, o processo da taipa de pilão, uma das etapas que tem que, vamos dizer, ter muita atenção e cuidado é na hora de desenvolver as formas. Porque na hora de fazer, de comprimir a terra dentro dela, é muita pressão de dentro para fora, e se essa forma não é muito bem travada, ela abre. Então, a gente pensou em 2 módulos inicialmente. Vocês conseguem ver aqui atrás o banco? Tá dando para ver? Um quadradinho, né? Então, tem o quadrado e tem o módulo, que é o... Então, tem 50 por 50, 1 por 50. E a gente tem um módulo de mesa. Depois eu posso levantar aqui no final e andar um pouco assim, porque eu estou sentada aqui no chão. Mas aí a gente pensou e desenvolveu a forma, como eu falei, toda de travamento, só de madeira. Então, ela é toda de encaixe. E com isso facilita muito o processo de montar e desmontar, porque você monta a forma, compacta a terra, mistura, né? E desenforma na hora, e você já pode montar em outro lugar. Então a gente fez muitos módulos em 3 dias aqui, né? Foram 28, 27 no total, né? Sabe que Desculpa, caiu aqui o tripé. Eu não contei, mas depois eu posso levantar aqui e dar uma mostrada assim, geral em todos os módulos que a gente fez. Então, quadrado, esse retangular, e teve diferenças de altura, né? E aí a gente tem o módulo de banco e o módulo de mesa, que tem essa mesma dimensão. E a gente tentou fazer uma forma também diferente, tendo diferentes alturas no mesmo módulo, só que essa... Por causa desse encaixe que a gente fez no centro para dar essa diferença de altura, depois eu posso mostrar ali, ele acabou não sendo bem travado. Então, embaixo, na hora de compactar, ficou um pouco solto. Mas os outros módulos eu acho que funcionaram super bem, assim, a forma deu muito certo. Ô, Jaque, como que funciona a compactação desse
mobiliário, né? A compactação dessa terra, essa diferença de cores e o acabamento, assim. Então, primeiro, assim, qualquer tipo de arquitetura de terra, né? No caso aqui a gente usou a taipa de pilão, mas qualquer outra técnica, é muito importante, primeiro, saber que tipo de solo que você vai trabalhar, né? Então, assim, é uma técnica que a gente chama de sustentável, porque você pode utilizar materiais locais, né? Terra local, desde que você faça algumas análises, né? Que você entenda que tipo de solo que você está trabalhando, para você ver se você precisa de corrigir esse solo ou não. Para a taipa de pilão, especificamente, a gente precisa de um solo mais arenoso. Então, a gente precisa de uma quantidade maior de areia. Quando eles conseguiram uma doação de terra, eles me entregaram um pouco dessa terra. Eu fiz alguns testes de campo, não deu para fazer os testes de laboratório, por causa do tempo e custo. Então, eu, com o auxílio de pessoas, construtores, né, eu tenho amigos, assim, conheço pessoas que trabalham com taipa de pilão, eles me ajudaram a definir um traço. Então, a gente misturou essa terra com areia e um pouco de cimento, porque isso, né, como está exposto ao tempo e sem proteção de intempéries, a gente teve que colocar um pouco de cimento. Então, na camada de baixo, a primeira e a última camada tem um pouco mais de cimento, e as camadas do meio aqui, a gente fez um traço com menos cimento, já que não vai ficar em contato direto, né, com água ou pessoas sentando e tudo mais. Entendi. E como que você conseguiu fazer essa diferença de cor? Então, a gente usou, o mesmo tipo de terra, e a gente misturou pó xadrez para conseguir essa diferenciação de cor. Então, a gente misturou na camada que está um pouquinho aqui, a de cima, ela tem um pouco de pó xadrez preto, para conseguir. Já que a gente não conseguiu diferentes solos, né, com cores diferentes, a gente fez esse artifício. Entendi. Poderiam ser terras diferentes, né? Que a terra tem muitas cores, né? Sim, poderia, com certeza. Você misturou pó xadrez para dar essa diferenciação, que ficou muito bonito, né? Ficaram várias cores. Assim. E você perguntou também questão da proteção, né? A gente, depois de uma semana secando, a gente passou ontem e hoje, inclusive eu estou aqui hoje porque a gente estava passando a última demão de verniz, é um verniz acrílico para concreto, que passa em concreto, parede de concreto ou tijolo aparente, que ele dá essa proteção, né? Não só contra uma certa impermeabilizada em relação à água, mas também evita que fique soltando as partículas ali. Então, se a pessoa sentar agora, não vai sujar a calça mais. Que legal! E quanto tempo depois que fez a compactação da terra que passa o verniz? Então, ela tem que estar seca. Então, depende muito do clima, né? Porque a gente terminou na sexta, mas no domingo choveu. Então, ela acabou molhando mais. Eu digo entre 3 e 7 dias. Na hora que você vê, visualmente você vê a cor, ela muda, né? E aí, de 3 e 7 dias já pode passar o verniz. Entendi. Ô, Jaque, sobre a compactação, é feita com pilão, né? Vocês fizeram os pilões, como é que foi? A gente fabricou também o pilão com madeira compensado, a forma foi de compensado. O pilão também a gente fez camadas de compensado com um cabo de enxada no meio. Então, o pilão ele não precisa ser tão pesado, porque não é uma questão de força na hora de compactar. É mais uma questão de ritmo. Você consegue fazer, né, a compactação. Então, a gente fez ele de madeira. Tem gente que faz com outros materiais, até próprio cimento dentro de latas, mas não precisa ser algo muito pesado. Entendi. E aí, quem quiser ver as formas ou o próprio pilão, a gente tem fotos no Instagram, tem no Instagram da Jaque, na Mobilidade Ativa, tem várias fotos lá do dia, né, da compactação. E qualquer pessoa, Jaque, consegue compactar? Assim, como eu falei, não é muito pesado. Não vou dizer que não cansa, né? Porque cansa, a gente sabe. Mas a gente tem, no caso a gente fez compactação manual, o que existem hoje em dia as formas de fazer compactação mecânica, né? Para grandes edificações.
Mas a gente, como são camadas, a gente vai colocando assim 20 centímetros de mistura e aí compacta. E aí a gente sabe quando está bem compactado, porque o som do pilão, na hora que você está batendo ali na terra, compactando, ele muda de som, ele fica um som mais opaco, assim, você sabe que ele está na compactação correta. E aí vai fazendo quantas camadas, né, forem necessárias. No caso do banco aqui, a gente fez algumas, na mesa a gente já tem uma altura maior, mas com a mesma forma a gente consegue alturas diferentes. Uhum. E assim que termina a compactação, já pode desmontar a forma, ele já está pronto, assim, vamos dizer. Na mesma hora que termina, você pode desmontar. E ela, quando ela ainda está úmida, né, quando ela termina de compactar, ela ainda é muito frágil, assim. A questão da taipa de pilão é o seguinte, ela tem muita resistência à compressão, ela é uma parede autoportante, estrutural, então em edificações, né, você consegue suportar altas cargas em cima, mas ela não tem resistência à tração, porque a compactação dela, né, o sentido que ela é compactada e tudo mais, então se você tem uma força, por exemplo, nas quinas, que a gente teve aqui, né, ainda quando ela estava úmida, então se você senta ou pisa nessas quinas, acaba podendo soltar. O que acabou acontecendo, né, assim, a gente vai aprendendo alguns processos aí, quando a gente vai implantar algo assim, urbano, na cidade, aberto, onde a gente não tem controle das pessoas aqui, né, não dá para falar, não senta ainda, porque tá molhado, a gente não tava aqui todo dia, mas no geral, acho que eles secaram super bem, assim. Legal. E assim, depois que tira a forma, a gente consegue dar um acabamento nele, dar uma abaulada, se a gente quiser fazer um banco mais confortável? Consegue. Eu acho que eu vou tirar aqui, já que eu tô aqui, eu vou mostrar, né? Deixa eu pegar aqui o celular. Vou levantar, eu estava aqui sentada no chão, porque era assim que a gente fez, né? Tudo aqui, sentada no chão e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, aqui, tá vendo? Eu passei estilete em tudo. Ele já tá com um pouco de brilho aqui por causa do verniz que a gente passou hoje. Esse verniz ainda não tá 100% seco. Mas eu abaulei todas as quinas para não ficar nenhuma quina viva. Também não só para quebrar, mas para ser mais confortável, né? Na hora da pessoa sentar. Então, vou aproveitar que eu levantei aqui. Vou mostrar aqui os módulos, né? Então, a gente tem... Muito legal, Jaque. Módulos aqui. A gente conseguiu criar espaços, né, na praça com Exato. Esse aqui, ó, é o módulo... Aqui, tá vendo a questão das quinas? Essa aqui quebrou uma quina, que eu acredito que tenha sido, né, alguém que... tem muita criança aqui, o que é muito legal. Eu vim aqui ontem, hoje de manhã, assim, até agorinha, estava cheio de criança brincando. E como eu falei, como estava ainda úmido, né? Acabou trincando ali, mas faz parte do processo. Já tinham várias crianças vendo o processo acontecer, que foi muito interessante. E nos dias depois, em seguida, assim, também já tinham muitas crianças quando eu fui aí fazer monitoramento. Uhum. Muito legal esse envolvimento da comunidade, né? Foi muito... E a durabilidade? Já que você falou dessa quebrazinha, como que é a durabilidade desse material, assim? Dessa questão sustentável, dele ser mais barato, né? Por ser de terra, a gente, no caso, ganhou a terra, né? O que foi muito interessante. A gente só precisou comprar o concreto, né? Para misturar um pouquinho. Fala pra gente um pouco dessa questão. A questão da durabilidade, toda técnica construtiva, a sua durabilidade depende da sua qualidade de execução. Como eu falei, é muito importante conhecer o tipo de solo para fazer um traço correto. Então, a durabilidade depende disso, né? Quando bem executado, utilizando um solo ideal, e tem como corrigir esse solo, né? Ela é uma técnica, como eu falei, a gente tem ruínas de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Então, assim, é durável, desde que quando bem executado e bem, conhecendo bem a técnica, fazendo a forma de forma correta, compactando de forma correta,
com certeza é muito difícil alguém vir aqui tentar quebrar esse banco agora. Não vai ser fácil quebrar isso agora, não. Verdade, já vi as crianças subindo nos bancos, cachorro, muito legal. E em relação a custo, depende muito, assim, é muito comum as pessoas acharem porque terra é muito mais barato, mas a gente tem outros custos, por exemplo, a forma é um custo importante a ser considerado na hora de fazer, porque é madeira e assim, você precisa de um desenho e ser bem executada. Existem formas mais simples de fazer o travamento da forma, né? Não precisa ser cortada na CNC, como foi o nosso caso. A questão do material em si, quando você consegue o solo, né? Então, no caso, a BH Trans conseguiu uma doação. E já é, assim, 80%, às vezes, dependendo do traço que você está fazendo, de material do banco. No caso, a gente teve que misturar areia, né, já que era um solo muito argiloso, e a gente misturou cimento também, mas é uma porcentagem baixa, quase tem um pouco, 10%, mas mesmo assim é uma porcentagem baixa se você for considerar e comparar com técnica, por exemplo, de concreto, né, bancos de concreto e outras técnicas que usam muito mais. E a questão da sustentabilidade também, Jana, tem a relação também do gasto energético para produzir, né? Assim, a gente, quando você consegue solo próximo à região, você tem a questão de não ter transporte desse material. É um material feito em loco, então também você gasta energia fazendo. Vocês estão me escutando? Ah, voltou. Deu uma travada. Então, assim, infelizmente a gente não pôde chamar muitas pessoas, né? Convidar a comunidade, voluntários, estudantes, mas assim com essa pandemia passar, a possibilidade de você convidar as pessoas para fazer o processo. De construir esses bancos é muito legal. É muito legal. Esse envolvimento com a comunidade é sensacional. Me conta assim, acabando o nosso tempo aqui, para a gente abrir para a pergunta, o que você leva de experiência desse plano? Nossa, assim, eu não sei nem explicar o tanto que isso foi enriquecedor para o processo todo, de pensar numa forma diferente, de ter essa possibilidade de implementar uma técnica de terra num ambiente urbano, né? Eu acho que até existem muitos preconceitos ainda de arquitetura e construção com terra que precisam ser quebradas, né? Muita gente vincula a arquitetura de terra à precariedade, à falta de salubridade, à falta de resistência, o que não é verdade. Então, assim, eu como pesquisadora e enfim, há anos pesquiso e participo de muitos eventos, assim, eu fico muito feliz com isso. É claro que, assim, todo o processo, que isso aqui eu acho que foi uma pesquisação, né? Vamos experimentar, vamos fazer e testar. E claro que tem coisas que eu acho que para as próximas a gente pode pensar em melhorar. Né, uma coisa talvez arrumar um jeito de esperar esse banco secar de fato, fazer com um pouco mais de antecedência antes de entregar e cobrir com uma lona e pedir para as pessoas não sentarem ainda enquanto não estiver seco, só para evitar essas quebras que aconteceram aqui. Foram poucas, mas infelizmente uma ou outra assim, aconteceu. Mas no mais, assim, e o processo participativo, sabe, de pessoas e voluntários que vieram aqui. E ontem eu estava aqui, eu vim passar o verniz ontem, um rapaz, assim, novo, eu estava aqui sentada aqui no chão passando verniz, ele falou assim, ai, moço, deixa eu te falar, eu morei na casa, tem uma casa ali na esquina, eu morei nessa casa a vida inteira, e era meu sonho de infância, que tivesse isso aqui,
E aí eu falei, ai meu Deus, que linda. Aí ele falou assim, hoje eu não moro aqui, mas eu moro aqui perto, e você pode ter certeza que eu vou trazer muito minha filha aqui. Então, assim, isso para mim vale todo o esforço e todo um mês de muito trabalho, né? E 3 dias aqui suando debaixo do sol para a gente fazer isso, porque foi muito legal. E ver esse reconhecimento das crianças brincando aqui, das pessoas se aproveitando e sentando. Eu acho que a maior experiência e maior prêmio, assim, qualquer que a gente poderia ter recebido é isso. É verdade. Não, essa é de emocionar, né? Ver as pessoas utilizando o espaço e o mobiliário e tudo. E que lindo esse caso. E até a Glau comentou aí que a gente tem que expandir, né, esse projeto para outros lugares. Eu acho que a ideia foi exatamente essa. Foi Santa Teresa ter o laboratório para a gente começar a implantar mobiliário urbano, sustentável e tal. E expandiu. A ideia da live também é essa hoje. A gente expandir esse conhecimento, o que a gente teve de dificuldades, de desafios nessa implantação, nesse laboratório na rua, né? Na prática mesmo, para conseguir expandir para outras pessoas e outros lugares e as pessoas divulgarem essa ideia, que é muito legal, né? Ela é sustentável, ela faz a comunidade envolver, ela dá mais vida para as cidades. Então tem dúvida. Aí. E eu queria só aproveitar que eu tô vendo várias das meninas que estavam aqui no dia, aqui na live, mandar um beijo, assim, falar que foi um prazer tão grande, assim, ficar e trabalhar com vocês. Então, um beijo, meninas que estão nos assistindo, que participou aqui com a gente. Carol, a Alana, muita gente legal, muito convidada, com muita garra, né? Pra fazer. Fez a diferença, né? E eu vou abrir, então, 2 minutinhos para perguntas, se alguém quiser fazer uma pergunta para a Jaque, para a gente conseguir finalizar aqui. Hoje a live foi interrompida, vão ficar gravados 2 vídeos. Acontece. Alguma coisa para a Jaque? Aproveita que ela está lá, em campo, em loco, mostrando para vocês. Vamos ver se vai rolar alguma pergunta, senão a gente finaliza. Acho que não, né? Tá todo mundo elogiando. Muito aluno seu também entrou aqui. Um beijo para os meus alunos queridos. Eu queria aproveitar, então, assim, né, e convidar vocês, assim, quando possível, com segurança e com máscara, depois de vir aqui passear e conhecer esse espaço, que está muito legal. Boa. Ô Jaque, rolou uma pergunta muito interessante do Daniel. Como que é a fixação do mobiliário no chão? Precisa de alguma base? Foi uma ótima pergunta, a gente não falou isso. Então, aqui a gente não fez, o ideal é que tivesse uma base que isolasse essa taipa do chão, por causa, né, de chuva e tudo mais, mas a gente fez direto, e por isso esse traço da base do tampo tem uma porcentagem maior de cimento, né, mas foi direto. Vou virar aqui para mostrar que, assim, ele tá direto no chão, ó. E é interessante até falar para ele que foi um desafio para a gente ser um paralelepípedo, e a gente foi tentando escolher um lugar que tinha menos irregularidade, um pouquinho de asfalto. Então, a gente teve alguns lugares que a gente queria implantar o mobiliário, a gente não conseguiu devido à irregularidade do piso. Mas ele é direto no chão. Ele tá direto no chão. E aí a gente vai expandir o projeto para a região metropolitana de Belo Horizonte, nossa ideia é expandir para onde for, Tomara. né? As pessoas começarem a aderir a essa técnica que é barata, é sustentável e tem várias questões envolvidas, né? Mas eu acho que precisa de pessoas envolvendo e projetos em conjunto. Nesse caso, esse projeto foi uma parceria da BH Trans com o Instituto Alemão, que financiou o projeto, e o Movimento Nossa BH. E aí tem que ter outros projetos que começam a partir de agora, porque mais depois dessa experiência, a gente conseguir ver o que dá certo e o que não dá, né? Acho que os próximos serão muito melhores. Assim. Tomara. A ideia é expandir, né, Jaque?
Tomara, tô doida já para passar para o próximo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente finalizar. Tem uma aqui, ó. Quais dicas você dá para quem quer replicar essa técnica em outros espaços? Vamos fechar com essa pergunta, então? Que dica que você dá para quem quer? A dica que eu dou é assim, primeiro, entrar em contato com alguém que já conhece a técnica, tá? Para fazer toda essa parte de seleção do solo, ver, como eu falei, a qualidade dessa técnica depende da qualidade da sua execução, né, e do material que está usado. Então, minha dica é assim, é muito possível, é reaplicável, é fácil, mas tem que ter alguém ali que tenha contato. Meu Instagram tá aí, ó, já pode entrar em contato comigo que eu te ajudo. Mas a dica é essa, assim, é conhecendo e buscando gente, né, que possa ajudar e auxiliar nesse processo. Possa fazer o projeto da forma, né? Uma forma bem resistente, igual ela já comentou, porque na hora de compactar, a forma tem que ser muito forte. Então, tem que ter um projeto envolvido, né? Tem. Legal. Ô, Jaque, só para terminar, então, dá um 360 graus aí. Ah, maravilha! Deixa eu virar aqui, peraí. Aqui está seu Antônio, que está consertando um banco que quebrou. Seu Antônio tem ali uma casa ali na esquina, né? Dá oi aqui, seu Antônio, que a gente está numa live. Ele é artesão, tem uma casa